Bom dia a todos. Daremos continuidade hoje com as apresentações acerca do livro Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure. Me chamo Ana Cleide e, juntamente com Adriele Soares, Daiane Oliveira, Gabriela Emília e Joyce Kelly, apresentaremos o capítulo 2, As Entidades Concretas da Língua, que está dentro da segunda parte, nomeada de Linguística Sincrônica. Iniciarei agora com o primeiro ponto dentro do capítulo, que são as definições de entidades e unidades. Saussure afirma no início do capítulo que os signos, por serem reais e existirem de fato na língua, podem ser tidos como entidades concretas, e não mera abstração dos linguistas. Para poder fazer a diferenciação entre abstração e concretude, ele postula algumas propriedades dos signos. A primeira é que a entidade linguística só existe pela associação do significante e do significado, o que significa dizer que os signos só são entidades concretas por causa dessa associação. Se pegarmos de forma separada, o significante se torna matéria de estudo da fisiologia, enquanto o significado, objeto da psicologia. Isolados, eles se tornam abstrações para a linguística. A abstração, nesse caso, é a falsificação do signo, ou seja, o isolamento dos componentes faz com que haja a negação da sua existência. Tomando, por exemplo, as sílabas, sozinhas não são linguísticas, já que são apenas porções isoladas do significante. Por isso, a separação silábica é por abstração, e linguística não deve usar esse procedimento para tratar unidades linguísticas. A linguística deve ser, portanto, tomada pelo linguista como concreta apenas se for uma porção de cadeia acústica relacionada a um significado. Saussure faz uso de uma metáfora para explicar isso, que é a do hidrogênio e do oxigênio. De forma isolada, eles não são água, eles não formam a água. Do mesmo jeito que, tomados de forma separada, significado e significante não formam o signo. Passarei agora minha fala para Daiane. Vou dar continuidade agora ao que a Ana falou, mas falando sobre a união do significado e o significante. Logo de primeira, a gente pode até pensar em comparar os signos linguísticos, que seria o significado e o significante, aos signos visuais, que seria a imagem. Porém, a gente vai ter o signo, como eu acabei de falar, né, que seria a união do significante com o significado. Aí a gente vai ter o significante sendo a imagem acústica daquele determinado objeto, o signo, e o significado sendo a imagem ou a representação do objeto em si. Um exemplo que eu vou falar agora seria o conceito de um livro. É utilizado este significante, essa imagem acústica, livro, mas não existe necessariamente um motivo ou uma ligação entre esses sons, né, o som da palavra, e o objeto em si. Não é à toa que Saussure vai dizer que, quando ouvimos uma língua desconhecida, não conseguimos dizer como a sequência de sons deve ser analisada. Mas quando sabemos que significado e que papel cumpre atribuir a cada parte da sequência, né, vamos ver tais partes se desprendendo uma das outras. E voltando ao exemplo do livro, eu poderia chamar ele não só de livro, como uma obra literária, um livro didático ou paradidático, entre outros. Ou seja, todos esses significantes eu estaria atribuindo para o mesmo conceito, que serviram muito bem para a comunicação entre os indivíduos. Ou seja, não teria uma relação entre o conceito e a imagem acústica, já que o conceito seria a palavra livro e a imagem acústica seria a primeira coisa que vem à nossa mente daquele determinado objeto. E agora eu passo a palavra para Gabi. Bom dia, gente! Eu vou falar um pouco sobre os métodos de delimitação. Essa delimitação seria justamente uma separação ou marcação entre a entidade concreta, que seria o signo, e a unidade, que também seria uma entidade, porém uma entidade delimitada. Mas como acontece essa delimitação? O sujeito falante vai se utilizar da fala para representar duas cadeias paralelas, a dos conceitos, representada pela letra A na figura, e a das imagens acústicas, representada pela letra B. Relembrando que os conceitos seriam o significado e as imagens acústicas seriam o significante.
E para que a delimitação aconteça, é preciso que a cadeia acústica corresponda à cadeia dos conceitos. Ou seja, quando nós falamos, é preciso que o que falamos tenha uma relação com o conceito daquilo que queremos passar. Dessa forma, o signo é entidade concreta quando ainda não passou por essa delimitação feita pelo sujeito falante através do uso da língua. E nesse momento, novamente, é retomado no livro o exemplo das sílabas, explicando que por si só elas não possuem sentido. Porém, nós podemos observar como ocorrem algumas delimitações. Por exemplo, a palavra deter e gente podem formar a palavra detergente. Agora eu passo a palavra para a Joyce. Olá, irei falar sobre as dificuldades práticas da delimitação. O método de delimitação já é posto em dúvida por causa da sua simplicidade diante de cadeias homófonas, que são palavras pronunciadas da mesma forma, mas que têm escrita e significado diferente. Exemplo, calda de gato e calda de chocolate. Nesse exemplo, o significado falha e só se pode decidir por um sentido ao se decidir por uma delimitação. Outras dificuldades é que se consideramos as palavras cheval, que significa cavalo, e o seu plural, cheval, ainda que estejamos certos de que se trata de duas formas da mesma palavra, ou seja, estamos falando de cavalo, porém elas se diferenciam tanto no sentido quanto no som. Outra cadeia sonora é, por exemplo, que forma pronunciado com O fechado, forma, pode ter o sentido de molde, ao passo que se pronunciado com O aberto, forma, pode ter o sentido de formato. O sentido significante é o mesmo, mas a porção de sonoridade não. Desta forma, se tomarmos as palavras como unidades concretas, acabamos por ignorar a relação existente entre cheval e cheval, ou entre forma de molde e forma de formato. Enfim, esse método é correto se considerarmos que as unidades a serem delimitadas são as palavras. Entretanto, a noção de palavra é incompatível com a de unidade concreta. Agora irei passar minha palavra a Andriele. Para concluir a nossa apresentação, eu irei falar sobre Saussure e a frase comunidade linguística. Uma teoria que era bastante difundida era que as únicas unidades concretas fossem as frases, que só falamos por frase e depois delas extraímos as palavras. Só que Saussure, ele questiona isso dizendo assim: em primeiro lugar, porém, até que ponto pertence a frase à língua? Se é coisa exclusiva da fala, não poderia nunca passar por unidade linguística. E por as frases serem diversas, a gente acaba caindo no mesmo ponto, que é encontrar algo que as une. Aí que vem a grande pergunta: a língua não possui uma unidade concreta? Na maioria dos domínios que são objetos da ciência, essa questão de unidade concreta, ela nem sequer se esboça, porque elas são dadas desde o começo, como por exemplo na zoologia. A gente não fica procurando qual é a unidade dela, porque a gente já sabe que é o animal. A mesma coisa na astronomia, que são os astros. Isso faz a gente ter uma conclusão, que quando a ciência ela não apresenta quais são as unidades concretas, então é porque elas não são essenciais. Por exemplo, na história, qual é a parte essencial? É o indivíduo, a época ou a nação? Mas isso não importa, não deixa de ter história, porque nós não sabemos qual é a unidade concreta. E a mesma coisa na língua, não deixa de ter língua por mais que nós não sabemos qual seja a unidade. E por isso, Saussure, ele diz: mas assim como o jogo de xadrez está todo inteiro na combinação de diferentes peças, assim também a língua tem o caráter de um sistema baseado completamente na oposição de suas unidades concretas. Não podemos dispensar-nos de conhecê-la, nem dar um passo sem recorrê-las a elas. E, no entanto, sua delimitação é um problema tão delicado que nos perguntamos se elas, as unidades, de fato existem. E para finalizar o nosso trabalho, nós agradecemos a atenção de todos. Tenham um ótimo dia.